Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. No dia de hoje estamos aqui juntos novamente para falarmos um assunto de suma importância sobre os dízimos da casa do Senhor. É obrigado dar o dízimo? Eu preciso dar o dízimo? É necessário ainda dar o dízimo nos dias de hoje, né? A gente ouve muito, é um assunto muito polêmico, muitas pessoas, né, dizem que no Novo Testamento não tem base bíblica para o dízimo do Senhor, então não preciso dar o dízimo, né? Então todas essas dúvidas, irmãos, iremos tirar no dia de hoje de acordo com a palavra de Deus. E para me basear o tema, aqui no livro de Provérbios 3 e o 9 e o 10, que diz assim, ó: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então, irmãos, aqui, Salomão, ele em todas as outras áreas que fala do dízimo do Senhor, das ofertas, aqui Salomão, ele deu uma indicação muito boa, para nós entendermos o que é o dízimo do Senhor. Bem, o que é o dízimo? O significado, irmãos, da palavra dízimo significa a 10ª parte de alguma coisa, né. E Salomão, ele começa dizendo assim: "Olha, honra ao Senhor". Então, irmãos, dar o dízimo do Senhor é uma forma de gratidão. O que é honrar, né? É uma forma de gratidão. Ele disse assim: "Honra ao Senhor, mas honra Ele com a tua fazenda", né. Eu tenho que honrar a Deus, a gente já expliquei aqui, sobre o princípio da honra, e eu expliquei o que é honra. Mas aqui Salomão está dizendo: "Honra ao Senhor com a tua fazenda". É eu reconhecer que tudo que eu tenho vem de Deus, né. Aqui no livro de Jó, veja só o que Jó falou. Jó 1 e o 21 diz assim: "E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor". Então, irmã Jó, ele reconhecia que tudo que ele tinha vinha de Deus. Então, honrar a Deus, né, com os meus dízimos, é reconhecer, é uma forma de reconhecimento, é uma forma de amor, é uma forma de gratidão, reconhecendo a Deus que tudo que eu tenho vem dele, né. Dar um dízimo do Senhor não é o que é obrigado, não é obrigação, eu tenho que dar. Muitas pessoas dão assim, mas: "Olha, eu vou pagar o dízimo do Senhor", dar o dízimo do Senhor como um pagamento. Não, o dízimo do Senhor não é um pagamento, tu não está pagando nada, tu está devolvendo a Deus aquilo que ele te deu. Veja o que Jó falou: "Eu vim nu", irmãs, quando nós viemos para essa terra, nós não tínhamos nada. Tudo que eu tenho veio de Deus. Tudo que você tem veio de Deus, a tua saúde, né. Deus te deu força para conseguir, Deus te deu capacidade, Deus te deu sabedoria. Então ele exige de você um retorno daquilo que ele te deu. Não para ele usar em si, mas a obra dele ele precisa, né. Mas aqui Salomão, ele está falando a honra, para honrar ele, né, que é uma forma de gratidão. Expressa gratidão pelaquilo que Deus ele tem feito, pela maneira que Deus ele tem agido na vida da gente, né. O Senhor ele tem sustentado, o Senhor ele tem provido. Então, quando eu dou o dízimo do Senhor, eu não posso dar o dízimo do Senhor como um algo que seja obrigado. Não, eu tô sou obrigada a dar, não é verdade. O dízimo do Senhor é um ato de gratidão, é um ato de fidelidade, é um ato de fé, né. Deus ele não recebe de todo jeito. O Senhor Jesus ele falou Senhor Jesus falou, irmãos, lá no livro de Mateus 23 e o 23, a forma que os escribas e os fariseus davam o dízimo do Senhor, porque eles eram muito apegados à lei, às leis, né, cumpriam as leis rigidamente, e a lei exigia que desse o dízimo do Senhor, né, que é no Antigo Testamento. E eles davam de todo jeito, né, porque tem pessoas que dizem que não há base bíblica no Novo Testamento para os dízimos do Senhor, e há a base bíblica. O Antigo Testamento é uma tipologia do Novo Testamento, né, é Deus dizendo assim: "Olha, que o que ele ia fazer, ia revelar mais na frente, ele está só mostrando as sombras, são sombras do que viriam. Então, o Novo Testamento, ele complementa o Antigo Testamento. É uma complementação. Muitas pessoas dizem que o Antigo Testamento foi banido, que não se precisa mais cumprir, não é verdade. São pessoas sem entendimento, são pessoas que não entendem a palavra de Deus, né, não tem estudo e não tem base para isso, né, porque o Novo Testamento, ele fala do Antigo Testamento. Lá no livro de Hebreus, irei falar aqui, está falando sobre os dízimo do Senhor, confirmando o que foi feito, né, lá no passado, muito antes da lei, o dízimo já foi estabelecido. Antes de haver a lei, o dízimo foi estabelecido, né. E aqui o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, Mateus 23 e o 23: "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé.
Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Jesus está dizendo assim, Jesus não está dizendo assim, ó, vocês devem ser misericordiosos e não precisa dar o dízimo. Ele está dizendo assim, olha, devem dar o dízimo e não omitir as outras coisas. Ele está dizendo assim, olha, você deve dar o dízimo no Senhor, sim, né? Tem que honrar a Deus com os seus dízimos, mas deve também se preocupar com essas outras coisas, porque assim, ele é como se para ele somente o dízimo fosse o salvar, né? Mas Jesus está dizendo assim, você tem que dar o dízimo do Senhor, mas não pode omitir as outras coisas, né. Tem que ser justo, tem que ser, né, a tua vida ser baseada na justiça em todos os aspectos. Mesma coisa quando se fala, quando for dares a tua oferta, né, e lá no altar tu te lembrares que tem alguma coisa contra o teu irmão. Deixa no altar a tua oferta e vai lá e te reconcilia com o teu irmão. Então, irmãs, veja que Deus, a preocupação de Deus é a forma como você dá. Não é o que você está dando, é a forma que você dá, né. Eu não estou dizendo que o que a gente dá não é importante, mas Deus ele atenta para o coração. De que forma eu estou dando aquilo ali? De que maneira? Será que é com gratidão? O apóstolo Paulo ele falou: "Deus ama o que dá com alegria". Será que eu estou dando com alegria? Será que eu estou dando obrigado? Né? Muitas pessoas dão o dízimo do seu obrigado, quem recebe pouco acha que é muito o que dá, e quem recebe muito acha que é muito dízimo. Então, assim, irmãs, é a maneira com que eu dou para o Senhor, eu tenho que reconhecer, é uma forma de gratidão, é um ato de fé. Eu tenho vários testemunhos, né, de dar o dízimo do Senhor e Deus fazer coisas surpreendentes. Lá no livro de Malaquias, irmãs, isso aí é um ato de fé. No livro de Malaquias está escrito, o 3 e o 10, traga todos os dízimos para a casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa. Veja para que são os dízimos, para que haja mantimento na minha casa, né. Antigamente, irmãs, no Antigo Testamento, a gente sabia que tinha o quê? Os sacerdotes que trabalhavam para o povo, os sacerdotes dedicavam sua vida para o povo. Os sacerdotes, eles não tinham propriedades, os sacerdotes, eles não tinham nada, ele dependia do povo para comer, para sobreviver. Então os dízimos do Senhor era para mantimento da casa de Deus, né. Ah, antigamente não se usava muito como hoje dinheiro, se usava muito, levava isso também, né, prata, ouro se levava quando se precisava, né, ia construir alguma coisa se levava, mas era mais os animais, né, eles davam, ofertas, ofereciam oferta de diversas maneiras. E aquilo ali era uma forma de sustentar aqueles que trabalhavam para o Senhor, de sustentar aquelas pessoas, porque se dedicavam, irmãos, os sacerdotes, eles dedicavam a vida deles para o serviço do Senhor, né. E Deus ele cuidava do sacerdote de que forma? O povo levava, né, os dízimos, levava as ofertas para que houvesse sustento. Então diz assim, olha, eh, diz assim aqui, olha: "Trazei todos os dízimos, todos, para a casa do tesouro", né. Não é eu que vou administrar o meu dinheiro, traga para a casa do tesouro. Agora para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Aí você olha, e depois é um ato de fé. Se você confia em Deus, se você tem fé em Deus, se você crê na palavra de Deus, porque eu preciso crer, né, ele te desafia, ele lança um desafio. Assim, olha, depois que todos os teus dízimos, todas as tuas ofertas estiverem na casa do tesouro, faça a prova de mim, e você vai ver, olha, ele diz assim, ó: "Abrirei os celeiros do céu sobre a tua vida", né. Eu vou te dar uma bênção tal, que dela vos advém a maior abastança, e repreenderei o devorador. Então, irmãs, o dízimo é um ato de fé, é um ato de fidelidade a Deus, não é o que é obrigado, eu não vou com o inferno se eu não der o dízimo, eu não sou obrigada a dar, mas é um ato de fidelidade. Todo cristão, irmã, que ama a Deus, todo cristão que diz que crê na palavra do Senhor, que diz que crê em Deus, que tem amor por Ele, precisa, né, expressar esse amor através de ações, não é somente de palavra. Eu não posso dizer que eu amo uma pessoa, mas eu não faço nada para provar aquilo ali. Então é eu entender, né, existem muitas pessoas que são mesquinha, né, o apego a coisas materiais impede a gente de dar, né, porque o apóstolo Paulo ele disse, como eu já citei aqui: "Deus ama ao que dá com alegria". Então não adianta você dar com tristeza no coração, dar com obrigação, é um ato de amor, é você estar mostrando a sua fidelidade para com Deus que te criou. Você veio a esse mundo, você não tinha nada, como já falou, já reconhecia, e tudo que ele tinha veio de Deus. E muitas pessoas não reconhecem, acham que é com sua força, acham que é com seu esforço que conseguiram, e não é. Tudo que você tem vem de Deus, olha irmã, não temos nada, e quando a gente sair dessa terra vai ficar sem nada. Dizer, vi sei de muito exemplo de pessoas que lutaram para conseguir coisas grandes, foram embora deste mundo e deixaram tudo aí, irmãos, para outras pessoas utilizarem. Então, nada do que a gente tem é da gente, nada do que eu tenho é meu, eu não sei o tempo que eu vou passar aqui nessa terra. Então, ato de fidelidade, seja fiel ao teu Deus, que te deu tudo, que você tem o fôlego de vida, que te dá força, né, não tenha pena. Muitas vezes aquelas pessoas que dão, irmãos, o dízimo do Senhor com pena, é porque o amor ao dinheiro está maior do que o amor a Deus dentro do coração, né. Muitas vezes a ganância, a ambição,
como está lá no livro de Mateus 6, né, para esse espírito de Mamon. E pessoas que o apego a bens materiais, o amor a bens materiais impede a gente de expressar o amor que a gente tem a Deus, porque não pode servir a 2 senhores, né, a palavra de Deus ela diz: "Não tem como servir 2 senhores, ou eu amo a Deus, ou eu amo a Mamon", como se é dito sobre bens, riquezas, ossos. Então é um reconhecimento: "Irmã, isso tudo que eu tenho vem de Deus". E tem base bíblica no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há base bíblica no Novo Testamento também. Iremos ler aqui, olha, irmãs, também falar sobre o princípio da generosidade. O princípio da generosidade é a confiança. É que dar o melhor exige confiança, né. Para eu dar o melhor, exige que eu confie naquela pessoa. Já que li aqui no livro de Mateus. Olha, no livro de Hebreus 7, do 1 ao 10, fala sobre que o dízimo, ele é anterior à lei, quando Abraão ali não existia a lei ainda, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, né. Então o dízimo é algo que foi anterior à lei. Jacó também deu um dízimo, Jacó foi um voto a Deus, Jacó não foi obrigado. Ninguém obrigou Jacó, mas ele reconheceu o Deus que ele servia. Ele disse assim: "Se tu me trouxeres de volta para a casa do meu pai e fores comigo, te darei o dízimo de tudo". E Deus, ele depois, irmãs, ele se encontrou com Jacó e disse a Jacó que ele tinha feito, o Deus que te apareceu e que tu fizeste assim, irmãs. Então Deus, ele ouve, né. Deus, ele atende, mas é preciso se dar com o coração. Deus atenta muito para o coração. Há pessoas que dizem assim que Deus só quer o coração. Deus não só quer teu coração, ele quer teu corpo, ele quer tua alma, ele quer tudo, mas ele olha para o teu coração, porque o coração ele flui. Tudo na minha vida flui do coração. Ele não quer meu coração, só o meu coração, ele olha para o meu coração. Qual a maneira que eu estou dando, qual a forma que eu estou dando. Veja a viúva pobre, não tinha nada. Porque ela tem aquelas 2 moedas, irmã. Então, por que ela deu mais do que os outros? Porque ela deu do que ela tinha. Ela deu com gratidão, ninguém obrigou ela a dar. Ela não tinha a obrigação de dar aquilo ali, né. Mas como forma de gratidão, de reconhecimento, ela foi e colocou aquilo ali e foi recebido diante de Deus. Então diz, minhas irmãs, ele não é um compromisso, ele não é um pagamento, ele é uma forma de gratidão a Deus. Eu estou devolvendo, eu não estou dando a Deus, eu estou devolvendo o que ele me deu, se tudo que eu tenho é dele, irmãs. Quando eu vim nesse mundo, eu não tinha nada, eu vim nu. Eu nasci nesse mundo nua, eu não tinha nada, né. Deus me deu casa, Deus me deu família, Deus me deu minha saúde. Tudo que a gente tem, irmãs, é de Deus, pertence a ele, é tudo dele. No momento que ele quiser, assim, ó, ele tira, ele toma, ele te leva e fica tudo aqui. Muitas pessoas apegadas a coisas materiais e não entendem que no momento que Deus chamar, a vida da gente é como uma luz, que se apaga, qualquer momento pode se apagar. Moisés reconheceu isso lá no livro de Salmo 90, onde Moisés disse a brevidade da vida humana, como a vida humana é breve. Então, irmão, reconheça que tudo que você tem vem de Deus, né. Você, quando dá os dízimos do Senhor, você não está dando, você está devolvendo para Deus aquilo que ele já te deu, porque já é dele. Contando um testemunho aqui, irmãs, né, do dízimo do Senhor, eu tenho vários, vários, vários testemunhos, mas lembro de uma vez, não entendia nem direito como era o dízimo do Senhor ainda, mas eu, tudo que eu começo a fazer, eu coloco Deus como prioridade, tudo que eu começo a fazer. Eu lembro que eu comecei a vender picolé, mas antes de vender picolé, né, o meu picolé, cada picolé que eu vendia na minha casa. Eu dava o dízimo do Senhor e Deus abençoava. Eu lembro que eu vendia, né, eu vendia muito, vendia bastante, Deus abençoava. Tudo que eu começava a fazer, Deus abençoava, que eu colocava no meu coração sempre para fazer alguma coisa, eu nunca fiz nada sem pedir a orientação de Deus, né. Se fosse vender uma pipoca, eu tinha que pedir a orientação de Deus e dar o dízimo do Senhor, a prioridade, primeira coisa. E eu não tô dizendo a você aqui, irmãos, que se você der o dízimo você vai enricar, porque tem muitas pessoas grandes aí, esses homens grandes, eles não dão o dízimo do Senhor e isso aí não quer dizer que você dá o dízimo do Senhor, o negócio vai crescer, a coisa Deus vai te abençoar. Porque é um ato de fé, isso aí é para quem tem fé. Mas não quer dizer que você vai enriquecer, porque tem pessoas que são ricas sem dar dízimo, eu conheço. Conheço e a gente vê por aí muitas pessoas milionárias e não dão o dízimo do Senhor. Eles não cumprem esse princípio, né. Por isso que é um ato de fé, é um ato de fidelidade, é para mim, é você que conhecemos o nosso Deus, né. E muitas vezes tem pessoas, o meu testemunho, contarei o testemunho de uma certa vez que precisando de um valor, e eu lembro que eu só tinha em mãos, eu não lembro quanto eu tinha, se eu tinha 30 era 40, algo assim. Era R$ 1.000 que eu precisava, eu vendia e eu comprava as coisas que eu vendia no cartão, só que o povo não pagou. Muita gente não pagou e fiquei com uma dívida no cartão e vinha a fatura daquele cartão R$ 1.000 naquele mês, e eu não tinha, de forma alguma. E eu lembro que eu peguei o que eu tinha, eu disse: "Deus, é o que eu tenho. Senhor, eu vou plantar na tua obra, faz brotar isso aqui, me dê frutos disso aqui", e coloquei na salva, irmãs. Naquela semana,
os R$ 1.000 apareceu aqui na minha mão. Meu Deus usou e colocou os R$ 1.000 na minha mão. E com muitas diversas vezes, outra vez também precisando de um valor, e eu fiz da mesma forma, não sei quanto foi, não lembro. Sei que a gente tinha uma casa, tínhamos uma casa desocupada, e nesse período apareceu uma pessoa querendo por um mês alugar a casa, alugou a casa, porque a casa não estava boa. Ela não estava boa para alugar, mas a pessoa, assim, quis mesmo, porque estava muito apressado. E o valor, meu marido disse assim: "Fique para você o valor". Aí foi o valor certinho que eu precisava pagar alguma coisa. Então, assim, é uma ter fé. Eu tenho que ter fé, né. Eu não estou dando a Deus para eu enricar, eu estou dando não, irmãs, é uma ter fé de fidelidade, de reconhecer que tudo que eu tenho vem dele, né. Se você tem um comércio, você tem uma coisa, né, reconheça a Deus por tudo que você tem vem dele, né. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, a gente não tem nada, né. Então Jó, ele reconhecia que tudo que ele tinha vinha de Deus. E também pessoas, irmãs, que falam tem pessoas que não dão o dízimo do Senhor, porque falam muito dos pastores. Não, o pastor rouba. Olha, o meu pastor é um pastor muito sério, né, não vou citar nomes, quem me conhece sabe, mas é um pastor sério. Sabemos que é um pastor sério, né, que honra o trabalho do Senhor, que tem trabalho, tem obra diante de Deus, né, mas muitas pessoas falam de outros pastores. Veja só, irmão, o dízimo é uma coisa, é um ato de fé, como eu já falei, de gratidão. Eh, o dízimo não sou eu que tenho que administrar, que já está dizendo: "Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa". Não posso eu administrar, eu não fui chamada para administrar, eu fui chamada para devolver a Deus, né, mas quem administra é o pastor. E a gente tem que entender uma coisa, irmãs, cada um vai prestar conta a Deus das suas ações. Então, assim, eu não posso querer, não vou dar o dízimo do Senhor porque o pastor vai fazer isso, porque o pastor vai fazer aquilo. Aí, a partir do momento que eu coloquei na salva, foi registrado diante de Deus, Deus recebeu, então o que vai ser feito daqui para lá? Não me interessa, eu não quero saber se roubarem ali, se gastarem, se for fazer feira, não quero saber, isso aí não é comigo, né. Deus mandou levar para casa dele, eu estou obedecendo, eu vou levar para casa dele, o que é feito dali para frente é com ele, vai prestar conta diante de Deus, que a forma que está sendo gasto. Então, assim, muitas vezes eu quero me preocupar, né, com o que vai ser feito. Deus não me chamou para administrar esse valor, Deus me chamou para devolver para ele, então eu devolvo para ele, a forma que vai ser administrada é com ele e o servo dele. Não estou dizendo isso do nosso pastor é um pastor sério, estou falando de pessoas que tem muitos vídeos aí na internet, falando de pastor fulano de tal, não deu dízimo que é para o pastor, que é para isso, para aquilo, aí olha, irmãs, os pastores são homem sério, o meu pastor é um homem sério, né, a nossa igreja é uma igreja séria. Eh, e muitas pessoas ignoram o fato de o pastor ganhar salários. Irmãos, é bíblico isso. É necessário isso, o quanto ele ganha ou deixa de ganhar, não me interessa. Deus não me chamou para estar preocupado quanto meu pastor ganha, quanto ele deixa de ganhar, é com ele e Deus. Eu oro por ele, para Deus abençoar, ajudar o seu servo, né. Porque com o trabalho que ele tem, irmã, muitas pessoas só vê o que ele ganha e o que ele trabalha, e o trabalho que ele faz para o Senhor, que ele presta. E as preocupações, né. Então aqui no livro de Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala isso. Também o Senhor ele fala na sua palavra: "Não ates a boca ao boi", né, quando for trabalhar, porque o trabalhador, irmãs, é digno do seu salário. O apóstolo Paulo ele diz, né, que ele tinha direito sim de exigir da igreja, a igreja dar alguma coisa para sustentá-lo. Mas ele disse que ele não pedia, não era porque ele não tinha direito de fazer aquilo, não era porque era errado, é porque ele não queria ser pesado à igreja, mas ele tinha o direito de fazer aquilo ali, ele estava trabalhando, doando sua vida por amor ao evangelho, por amor à palavra do nosso Deus, né, então tinha que ter um retorno como os levitas eram assim. Aqui em 1 Coríntios, o 9, do 7 ao 25, o 7 fala assim: "Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado?" Então os pastores, né, como os levitas eram sustentados, né, pelos pelo povo de Israel, eles trabalhavam para o povo de Israel, né. Os levitas, irmãos, eles têm uma vida dedicada à obra de Deus. A gente vê muitos servos do Senhor que são sustentados pela igreja, né, aqui na minha igreja mesmo, a partir dos coordenadores, são sustentados, mas são homens que se dedicam para fazer o Senhor, né, que deixam suas famílias, deixam seus filhos para ganhar vidas, para estar ali trabalhando na casa do Senhor, para o que for necessário. O pastor chama liga para eles, na mesma hora ele vai. Então é necessário, irmãos, um salário. Como que eles vão trabalhar de graça? Como vão sustentar suas famílias, né? Então temos que entender isso. Os levitas eram assim, o melhor se era dado para a o mantimento do tabernáculo, para sustentar quem trabalhava ali, para o azeite, né, o azeite do povo de Israel, as primícias.
É que tem que ser as primícias, tem que ser a melhor coisa, porque muitas pessoas dão e dão de qualquer jeito, tem que ser as primícias, viu. Deus, ele não aceita nada de todo jeito, não pode ter mancha. Lá no livro de Malaquias, eles estavam dando de todo jeito. Eles estavam dando os animais, né, vão matar mesmo, dá de todo jeito mesmo. Deus disse assim: "Ó, por que tu não apresenta teu príncipe? Por que tu não dá teu príncipe? A mim tu vem dar de todo jeito, por que tu não dá os teus maiorais de todo jeito?" Disse: "Não tenho recebido", não recebe, ele não recebe, mas quando é um coração ingrato, quando tá dando por uma obrigação ou quando dá de todo jeito, tem que ser as primícias, tem que ser a melhor de tudo que eu possuo, tem que ser para ele só recebe se for o melhor, se não for o melhor, não é necessário nem dar, porque ele não recebe. Então diz-me o Senhor, para sustento da casa de Deus, hein, irmãs, eu tô na igreja, eu uso o banheiro da igreja, né, tem lâmpadas na igreja e se paga energia, tem água e se paga água, se paga imposto, a gente sabe que hoje em dia tem que pagar os impostos, né. Muitas outras coisas, irmã, na casa do Senhor é necessário, né, produtos de limpeza, papel higiênico, tantas outras coisas, e quem é que vai comprar? Nós não somos sustentados por não há nenhum órgão que sustenta a igreja do Senhor. Somos nós que usamos, que sustentamos a casa do nosso Deus. Então o dízimo ele é para isso. Para sustentar a obra de Deus, para sustentar aqueles que trabalham para Deus, né, mas eu não me fui chamada para administrar o dinheiro do Senhor, né. Aqui traga para a casa do Senhor, para que haja mantimento da minha casa, então eu tenho que levar, não é eu quem administro, eu tenho que levar aonde eu faço parte, muitas pessoas também, né, faz parte, vou dizer assim, na Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus, né, e dou o dízimo lá na Batista, nada contra a Batista, é uma igreja séria, mas irmãs, eu uso as coisas da Assembleia, então eu tenho que dar na minha igreja, não é ali que eu uso, então tem que ser onde eu uso, onde eu gasto as coisas, né. E, olha irmãs, muitas pessoas sem conhecimento falam também, dizem que a lei como foi banida, não foi, Jesus disse que veio cumprir a lei, é uma coisa muito, se eu for falar aqui muito ampla vai tomar muito espaço, mas que qual foi as leis que Jesus Cristo ele veio cumprir? Nele se cumpriu a lei, por quê? Porque irmãs, antigamente para se pecasse, tem que se oferecer um animal para a expiação do pecado, mas Cristo ele foi o sacrifício perfeito, eu não preciso mais oferecer animal. Né, então por isso que não se oferece mais o sacrifício de animais, porque Jesus Cristo já foi sacrificado como um cordeiro, né, vivo, qual foi sacrificado ali, o sacrifício dele foi perfeito, no livro de Hebreus está dizendo que foi o único sacrifício que foi feito, né, antigamente era muitos e muitos sacrifícios, não tinha como, né, o livro de Hebreus ele fala que é impossível, que o sacrifício de animais ele tire a culpa, ele porque todos os dias tem que ser várias e várias vezes oferecida a mesma coisa, mas Jesus Cristo não foi um sacrifício único e perfeito, então, por isso que não se precisa mais, porque Jesus Cristo cumpriu aquela lei ali, porque ele era uma tipologia de Cristo, um animal sem defeito, um animal sem mancha, né. Então Jesus Cristo tinha que ser sem pecado, uma pessoa sem pecado, sem mancha, então Jesus Cristo cumpriu essa lei, então por isso que não é necessário mais oferecer animais. O sábado do Senhor, irmã, o significado da palavra sábado é descanso, o sábado é um descanso, né. Antigamente, o dia de sábado, ele foi instituído para que houvesse um descanso para o povo. 6 dias trabalharás e no 7º dia vai descansar. Então o sábado era um descanso, um dia de adoração, um dia de adorar a Deus, um dia de descansar. Mas Jesus Cristo, ele veio, irmã, trazer paz, ele é o nosso descanso, um descanso espiritual, um descanso mental. E por isso nós não precisamos mais cumprir a lei do sábado, porque Jesus Cristo já cumpriu. Ele é o nosso descanso, né. Ele disse: "Vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração". Então Jesus Cristo ele cumpriu a lei do sábado, né, que tinha que ser. Então, a partir do momento que Jesus Cristo ele veio, ele disse à mulher samaritana: "Não é aqui que tu vai adorar", porque antigamente só se adorava no sábado. O sábado era indicado para adoração. Mas hoje em dia, em qualquer momento, em qualquer hora, eu posso adorar o nosso Deus, né. Então Jesus Cristo, ele veio cumprir também o sábado, e muitas outras leis, irmãs. Então assim, a lei não foi banida, ela foi cumprida por Cristo, porque era uma tipologia do que viria, e muitas pessoas não entendem, não precisa dar o dízimo, porque não precisa mais cumprir a lei. Quem te disse isso, né? O Novo Testamento tem base para o Antigo Testamento, um dízimo do Antigo Testamento também, irmãos. Então não foi banida a lei, ela foi cumprida por Cristo. Cristo cumpriu a lei em todos os seus aspectos. Se eu for ficar falando aqui, o vídeo vai ficar muito longo, pode ser outro vídeo, né, falando sobre essas coisas do cumprimento da lei, né. Jesus Cristo: "Eu vim cumprir a lei", e ele realmente cumpriu a lei, né. Então muitas pessoas não entendem. Eu já ouvi muitas pessoas falar relacionada a isso que porque não se deve mais cumprir o Antigo Testamento, as coisas do Antigo Testamento. Quem disse isso? Quem falou isso? A palavra do nosso Deus, ela não mostra, ela mostra Jesus Cristo falando várias vezes, citando o Antigo Testamento, e como é que foi banido, como é que não existe mais, então não é falta de conhecimento, né. Mas estou grata por poder estarmos aqui, né. Tenho certeza que os irmãos entenderam que o dízimo é um ato de fidelidade,
fidelidade a Deus, seja fiel ao Senhor em todos os aspectos, mas não faça como os fariseus ele era fiel no dízimo, mas não era fiel em outras coisas, não, tem que ser fiel em tudo, né. Se você muitas pessoas são fiel em outras coisas, mas não são no dízimo. Então, assim, tem que ser em todos os aspectos da nossa vida, temos que ser fiel ao nosso Deus, seja fiel, é um ato de gratidão, usa a tua fé e Deus ele vai te abençoar, né. Fique na paz de Deus.